Olá, hoje trago um romance espetacular que me deixou sem saber muito bem como classificá-lo, embora eu tenha dito que ele é espetacular. Mas antes de passar a ele, gostaria de perguntar: tens gostado dos vídeos? Em caso afirmativo, te inscreve no canal, deixa o teu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é bom, é interessante, que vale a pena compartilhá-lo. E, se puderes, divulga-o entre teus amigos leitores. Então vamos a este romance que me pegou em cheio. As Primas, um romance da argentina Aurora Venturini. E o mais impactante, ou seja, uma das coisas impactantes, este romance foi publicado quando a autora tinha 85 anos. Esse romance, ele nos apresenta uma família de mulheres que tem toda a sorte de faltas na sua vida. De um lado, nós temos as irmãs Iuna, que é a narradora, que sofre de dislexia, e Bettina, que é uma irmã que vive para sempre infantilizada numa cadeira de rodas, e do outro lado, as irmãs Petra, que sofre de nanismo, e Karina. E elas são, os dois grupos de moças, de mulheres, primas. Esse livro vai retratar La Plata, nos anos 40, e essas mulheres a quem falta tudo, elas têm deficiências físicas e algumas até poderíamos dizer imaginárias. A Iuna tenta se libertar da opressão e de todas as suas faltas através da pintura que ela começa exercitando, como ela mesma diz, em papelões. Já a Petra, ela não se liberta nem cresce através da arte, mas ela faz isso através de ardis, que ela acredita que vão permitir que ela continue sobrevivendo. O livro mistura biografia, autobiografia, quer dizer, e ficção, do mesmo modo como mescla os tons do trágico e do cômico. Eu vou ler o que está no prefácio, que eu achei muito interessante. Fazia frio, ou é o que minha memória pouco confiável recorda. Eu estava lendo na cama, uma xícara de café na mesa de cabeceira e por todo o chão do apartamento originais encadernados do prêmio Nueva Novela do jornal Página Doce, para o qual trabalhei como pré-jurada em 2007. O original de As Primas era muito diferente dos outros. Tinha sido escrito numa máquina de escrever. Na época, isso já era excepcional. E para os erros de datilografia, o autor tinha usado um corretor líquido que, em certas frases, espalhava-se por cima de palavras corretas, mas tudo bem, dava para entender. O encontro com a narradora de As Primas foi impactante. A sintaxe radical, que evitava a pontuação porque cansava, a brutalidade na exposição das desgraças dos personagens, a inusitada falta de compaixão para descrever a família. Não éramos, aspas, não éramos comuns, para não dizer que não éramos normais, fecha aspas. Diz Iuna, a narradora, uma jovem com problemas cognitivos. Entre parênteses, Aurora jamais usaria um termo tão correto. Diria que Iuna é retardada. Fecha parênteses. Cuja irmã Bettina, em uma cadeira de rodas, muda,
tem uma deficiência física e mental profunda e deve ser atendida às vezes numa clínica especial. Um cotolengo, prefere Yuna, que é para onde costumam ir casos extremos como os da sua irmã. Foi a cena do cotolengo que me impactou suficientemente para dizer quase em voz alta: mas o que é isso? Quem escreveu esse livro? O que é que ela está contando? Eis a cena em questão. Enquanto esperava a aula de Betina terminar, eu passeava pelos corredores daquele sabá. Vi um sacerdote entrar acompanhado do acólito. Alguém tinha entregado o lençol, a alma. O padre aspergia dizendo: se você tem alma, que Deus te receba em seu seio. Para que ou para quem ele dizia aquilo? Me aproximei e vi uma família importante de Adrogué. Em cima de uma mesa, em cima de um pano da seda, eu vi um canelone. Só que não era um canelone, mas sim uma coisa expelida por matriz humana. Do contrário, o padre não batizaria. Sondei e uma enfermeira me contou que todo ano o distinto casal trazia um canelone para batizar, que o doutor lhe aconselhara a não parir, já porque aquilo não tinha remédio, e que eles disseram que, por serem muito católicos, não deviam deixar de procriar. Apesar da minha deficiência, classifiquei a coisa de nojeira, mas não podia dizer isso. Naquela noite, não pude comer de nojo. Terminei o romance e acho que no dia seguinte liguei imediatamente para Liliana Viola, outra das pré-juradas, e falei com ela sobre minha estranheza, minha confusão, meu assombro. O romance era genial? Seria talvez o risco do texto, a excentricidade, a sensação de que nada semelhante estava sendo publicado? Seria a voz vinda de um lugar desconhecido? Quem poderia ser o autor ou a autora? Liliana também tinha lido As Primas e estava na mesma, entre o fascínio e o desconcerto. Acho que soubemos ambas que, se o júri entendesse a radicalidade daquela história e daquele texto, ele poderia ganhar. E ganhou. Aurora Venturini tinha 85 anos quando ganhou o prêmio Nueva Novela, organizado pelo jornal Página 12. Na cerimônia de entrega, apareceu com uma atitude punk, o corpo magro, a cara insólita, com uma expressão entre o deboche e a candura, para além do gume malvado de seus olhos pequenos, escuros, escrutinadores, e disse: finalmente, um júri honesto. Ela tinha dezenas de livros já publicados. Era peronista, amiga de Evita, estivera exilada em Paris depois do golpe de 1955 e na França foi amiga de Violette Leduc e conheceu os existencialistas. As lendas são muitas, amontoam-se e ela se encarregou de fazê-las crescer na vida. Aurora via fantasmas desde criança. Foi amiga de Victoria Ocampo e de Borges quando morou em Buenos Aires. Por 17 anos, o resto de sua vida passou em La Plata. Era grafomaníaca. Teve aranhas de estimação. Quando caiu da cama e foi internada, a ossatura inteira quebrada, visitou o inferno e dali em diante virou amiga de um padre exorcista. O que era mentira e o que era fato não tinha a menor importância, entre outras coisas, porque ali estava a verdade de seus livros, a maioria publicados em editoras independentes ou vencedores de prêmios municipais, todos peculiares e obcecados por um único tema: a família. As Primas é uma história de família e de mulheres. É, dizia Aurora, uma história autobiográfica. Não sou muito família, nunca fui, mas sempre acabo escrevendo sobre a minha ou sobre famílias, explicava. Meus seres são todos monstruosos. Minha família era muito monstruosa.
É o que conheço, e não sou muito comum. Só uma entidade estranha que só quer escrever. Não sou sociável. A única vez que me reúno com alguém é no dia 24 de dezembro. As primas. É um monólogo contado por uma idiota, mas tão cheia de fúria. Na verdade, é cheio de desassossego e principalmente de nojo. Os homens da família, os personagens masculinos que aparecem, são abusadores e destroçam os corpos dessas mulheres vulneráveis com a indiferença de vilões menores. A história transcorre nos anos 1940. A mãe é uma professora de régua na mão, um papel de prestígio para uma mulher, mas também um dos únicos possíveis. Yuna consegue deixar a casa, pelo menos mentalmente, porque é pintora, tem talento e é ajudada por um professor que a convence a estudar belas artes e a expor sua obra. No entanto, está para sempre unida aos corpos sofredores das mulheres da família. Sua tia Nenê, suas primas Karina e Petra, a plácida Rufina, a escuridão daquela casa de subúrbio onde tudo é triste. E Betina, a irmã que passeia vrum, vrum em sua cadeira de rodas, babando. Pintei as sombras que não pude evitar, pois carrego dentro de mim tantas sombras que, quando me angustiam, idem, eu as expulso em cima das minhas pinturas. Esse idem significa que a aparição da palavra anterior, angustiam, nesse caso, é resultado de uma busca no dicionário, porque Yuna não tem um vocabulário vasto e escreve contra a linguagem, contra as convenções da escrita, com o que lhe resta de uma oralidade precária. É com essa precariedade que ela conta a iniciação não só de Yuna, mas das outras garotas, todas menosprezadas e usadas. A primeira a sofrer abuso é Karina, uma das primas. Ela fica grávida do vizinho, um batateiro que vende verduras. E tia Nenê decide que ela deve abortar. Não há muitos abortos na literatura argentina, e esse descreve com precisão o desamparo da clandestinidade. Veio a doutora que não parecia doutora de tão ordinária. Perguntou qual era a paciente e quantos meses estava. Então tia Nenê respondeu que de 13 uns quebrados. E eu entendi, porque dizem que os filhos são a riqueza do pobre. Mas parece que tia Nenê, que não comia todos os dias por falta de dinheiro, não perdoava o bebê nem pelos trocados que traria. A doutora disse, entre, e Karina entrou tremendo. A tia perguntou se ela também podia. A doutora disse que não e fechou a porta que dava para nós. Os choques metálicos dos instrumentos ficaram mais aguçados. O drama de Karina não termina bem, mas não contaremos mais aqui. Apenas que Petra, a irmã de Karina, uma jovem liliputiana, que trabalha como prostituta desde a adolescência, se vingará. As primas Yuna e Petra são aliadas e tentam romper a cadeia de abusos que também sofreram, mas nada é suficiente nesse romance pessimista e brutal. Sem heroínas claras, um romance de mulheres extremas, enfermas, obsessivas, maltratadas. Aurora Venturini estava fascinada pelo humor sombrio, a crueldade, a monstruosidade. Considerava-se anômala e acreditava numa literatura deformada, lúdica também, porque As Primas é um romance para rir em voz alta diante das provocações e decisões insólitas. Corpos no limite, escrita jorrando como sangue. Com As Primas, Aurora Venturini conseguiu a notoriedade que buscou durante toda a sua vida e desfrutou como sabia fazer, mostrando suas cicatrizes de mulher monstra que criou a si própria, com debochada lucidez. Mariana Henriques. Como eu disse,
é um livro espetacular. E como já disse também, ele transita entre o trágico e o cômico, e isso faz com que a leitura seja leve, não pesada, como se imaginaria. Vale a pena. As Primas, de Aurora Venturini, editora Fósforo.